Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Muito alegre de estar mais uma vez com os irmãos. Já estive aqui há muito tempo atrás e é muito bom poder voltar a esta casa de oração, é muito bom reencontrar alguns irmãos. Missionária Patrícia, talvez a senhora não vai lembrar de mim, mas há muito tempo atrás nós fizemos o curso médio no CTMIT, por volta de 2018, se eu não me engano. A gente passou uns perrengues, mas glória a Deus nós conseguimos terminar. Pastor Renato também, um grande amigo também. Estivemos alguns meses também na sala de aula, também no seminário. Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Cumprimentando o pastor, eu cumprimento a todos os meus irmãos aqui, presbíteros, os evangelistas, os diáconos, a igreja do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Quero ler um versículo apenas. Livro de Esdras, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo apenas o versículo de número 15. Livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo número 15. Glórias ao Senhor. Deus continue também abençoando a juventude MAC do Getúlio Vargas. Nosso presbítero já nos adiantou. Sou da Igreja do Conforto, pastor Gabriel e missionária Sara, que me deram a oportunidade de poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. Creio que o Senhor tem algo para falar conosco. Tenho certeza que você também tem esta certeza no seu coração. Todos acharam? Amém? Glórias ao Senhor. Diz assim o texto: E ajuntei-os perto do rio, que vai até o Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei-me ao povo e para os sacerdotes, e não encontrei ali nenhum levita. Só até aqui, os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos tratar sobre o assunto a respeito do exílio babilônico, muitos nomes podem nos surgir à mente. Nós nos lembramos do profeta Jeremias, que passou a sua vida inteira pregando para aquela nação, chamando-a ao arrependimento. Nós lembramos do profeta Ageu, lembramos do profeta Zacarias, que também profetizaram durante aquele período. Lembramos daqueles 3 meninos que passaram pela fornalha. E é claro, também lembramos de Daniel, que assentou em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Mas nessa noite eu gostaria de trazer à nossa memória alguém que é talvez um pouco desconhecido por nós, mas que também teve uma grande importância para este período onde o povo estava em cativo. Ele era um escriba, ou seja, alguém que era responsável pela escrita dos antigos textos, e também um sacerdote chamado Esdras. E eu quero nesta noite, através da história deste homem, nos trazer algumas características que o Senhor me apresentou acerca de quem quer ser um remanescente. Então eu creio que se nessa noite você deseja também ser um remanescente, o Espírito Santo do Senhor irá te conduzir juntamente comigo, e eu creio que você vai sair daqui ainda mais ardendo, ainda mais com sede, ainda mais desejoso em cada vez mais não se contaminar. Amém? Irmãos, como nós bem sabemos, Judá estava em um período de rebeldia, um período ao qual eles não mais queriam ouvir a voz do Senhor. Entretanto, o Senhor ainda permanecia falando, porque não é só porque o povo parou de ouvir, significa que Deus parou de falar. Deus não para de falar, mas o seu povo para de ouvir. E aquele povo tinha parado de ouvir o Senhor, mas Deus ainda permanecia falando por meio dos seus profetas. Até que chegou um determinado momento em que Deus deu um basta e permitiu que o povo sofresse as consequências.
Este povo que nós sabemos, conhecemos a sua história, outrora estava preso no Egito há mais de 400 anos. O Senhor vai lá através da vida de Moisés, liberta o povo, faz o povo passar pelo Mar Vermelho, faz o povo caminhar sobre o deserto com o maná de dia, com a proteção de dia e de noite, faz o povo prosperar, faz o povo conquistar a terra de Canaã. Mas ainda assim, mediante a tantos milagres, mediante a tantas bênçãos que o Senhor proporcionou àquele povo, o povo ainda se mantinha em rebeldia. Resultado, aquele povo volta a ser escravo de novo. Mas agora, da nação que era mais poderosa da época, a Babilônia. E agora, pelos próximos 70 anos, aquele povo viveria longe de casa. Aquele povo viveria então de novo à mercê de uma outra pessoa, em meio à contaminação da Babilônia. Mas, irmãos, é motivo de nós darmos glória a Deus. Por quê, irmão Abner? Porque Deus, em sua multiforme graça, pela mesma mão que Ele trouxe a justiça para aquele povo e permitiu eles irem em cativeiro, é também a mesma mão que tem dado misericórdia sobre aquele povo. Aí você vai me perguntar, por que, Abner? Porque Deus, apesar de ter deixado aquele povo ir cativo, Ele não permitiu que o povo fosse de mãos vazias. Ele deixou ir, mas Ele entregou uma promessa. E Jeremias vai escrever no seu capítulo número 29, uma das profecias mais lindas já registradas na Bíblia. Quando ele escreve no versículo 10, e ao final dos 70 anos, eu, diz o Senhor, vou trazê-los de volta. Versículo 11, ele demonstra a sua soberania sobre as nossas vidas, quando ele afirma, porque eu pensei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, planos de paz, planos de paz e de alegria. Versículo 13, versículo 14, ele vai incentivar o povo a permanecer orando e buscando ele, quando ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e eu serei achado por vós, diz o Senhor, e vou nos trazer de volta. Você vai perceber, irmãos, o povo nem foi cativo ainda, presbítero, mas Deus já está dando a promessa da libertação. O povo ainda nem pisou na terra, mas Ele está falando, olha, eu vou trazer o alívio, eu vou trazer a libertação. O povo nem experimentou aí do vale, mas Deus já dizendo, eu sou o Deus que coloca no vale, mas eu também sou o Deus que tira do vale. Eu sou o Deus que permite pôr a mão, mas eu sou o Deus que manda cancelar. Deus está dizendo, olha, é pela minha justiça que vocês vão ser condenados, mas pela minha graça, que ainda se estende sobre a vida de vocês, eu vou trazer a libertação. A justiça de Deus não pode ser deixada de feita, mas não significa que a sua graça também não vai ser usada. E no Novo Testamento, Paulo vai dizer muito bem isso, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo número 8. Porque ele vai dizer, olha, aonde você ver abundando o pecado, ali você também vai ver superabundar a graça de Deus. É ele dizendo, olha, aonde houver o seu erro, aonde houver o seu pecado, aí vem o Senhor, aí vem o Rei dos Exércitos, aí vem o Jeová, e dizendo, pecou, mas a minha graça é maior do que isto, a minha graça é maior do que o seu erro, a minha graça é maior do que o seu pecado, e por isso eu voltarei a agir em seu favor. Deus não se esquece dos seus. Apesar de eles se esquecerem de Deus, Deus não se esquece dos seus. A nação é corrompida, a nação é pecaminosa, mas ainda é nação dele.
Podemos até falhar, podemos até pecar, mas ainda somos dele. Ainda pertencemos a ele. Podemos até em algum momento nos desviar, mas ainda a sua mão de misericórdia permanece sobre nós. Passa-se então 70 anos que Deus disse que daria àquele povo. E para se cumprir a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Nabucodonosor cai, Babilônia cai, e um reino que estava em ascensão na época, chamado Pérsia, assume. E para que se cumprisse o que foi dito, Esdras capítulo 1, versículo 1 diz: e no primeiro ano do rei Sírio, fez Deus se cumprir o que mandou Jeremias falar. Mas aí você vai perguntar, Abner, como é que pode um rei em ascensão liberar uma multidão de povos? É porque tem um Deus que é acima de todas as coisas, que é cumpridor de promessas. Abner, como é que pode um rei que está começando agora, que tem uma nação na sua mão, e do nada ele libera o povo assim de graça? De graça não. Há um Deus que é provedor, há um Deus que cumpre promessas, há um Deus que não se esquece dos seus. Vai libertar o meu povo sim, vai abrir as portas sim, vai deixar sair sim, porque eu sou um Deus de promessas. Aleluia, Jesus. O povo então sai, o povo então é liberto da Babilônia. O livro de Esdras vai nos mencionar então duas incursões de volta para a Babilônia. Quantas incursões, meus irmãos? Quantas incursões, meus irmãos? Duas incursões de volta para a Babilônia. A primeira incursão foi com Zorobabel. E a segunda incursão, anos depois, foi com Esdras. E quando Esdras é então levantado para levar o povo que está na Babilônia de volta para Jerusalém, o texto vai dizer, a história vai dizer, que Esdras então começa a preparar o povo, começa a organizar o povo, porque seria uma caminhada difícil. Dizem os historiadores que a rota tinha mais ou menos 870 quilômetros. Eles levariam em torno de 4 meses para poder chegar na Babilônia. Naquela época não tinha 99, não tinha Uber, era canela. Então, 4 meses que seria de caminhada. Então Esdras começa então a organizar o povo, começa a separar, começa a pegar os utensílios, e aí o texto diz então que eles partem, começam a sua caminhada. E aí o texto vai nos dizendo, vai avançando, e diz que Esdras então em um determinado momento ele vai parar o povo, porque o povo vai se cansar, está andando a pé vários dias. E aí ele vai parar o povo, diz o texto, perto de um rio. E quando ele para com o povo, ele então começa a passear no meio do povo. E ele vai começar a ver que algo está errado. Porque na medida que ele vai avançando, na medida que ele vai passeando no povo, ele vai começando a perceber que tem gente que deveria estar na caminhada e não estava ali. Ele vai começando a caminhar no meio das pessoas. E, por favor, meus irmãos, sem ferir o texto, mas é como se ele passeasse e falasse: poxa, cadê fulano? Cadê ciclano que estava caminhando comigo? Cadê o irmão que veio junto comigo na caminhada? Cadê? Ele vai começando a olhar e falar: ué, mas tá faltando gente aqui comigo. Tá faltando irmão aqui comigo. Não foi só isso que veio comigo da Babilônia. Cadê o restante dos irmãos? Cadê os restantes do povo? Aleluia, Jesus. Esdras vai começar a passear. E aí é como se ele pegasse uma lista de chamada. E aí ele começasse a fazer a chamada. E aí ele vai tomar um susto. Qual o susto, irmão? Vai descobrir que os levitas não vieram com ele.
ficaram na Babilônia. Que interessante que o autor que escreve, o livro, ele faz questão de mencionar que quem ficou para trás foi os levitas. E é interessante porque o autor não precisava expor isso. Ele poderia muito bem dizer, olha, um grupo de pessoas ficou na Babilônia. Um grupo de judeus não quiseram vir. Ou então ele podia dizer, olha, estavam conosco, mas voltaram para trás. Mas o texto não nos engana. E ele é específico em dizer, quem não veio foi os levitas. Por quê? Porque falar de levita é falar de quem tem chamado. Falar de levita é quem tem responsabilidade. Falar de levita é quem tem chamada. E Esdras está procurando os que são responsáveis. Esdras está procurando os que têm chamado. E quando ele vai procurar os que têm chamado, não encontra. Quando ele vai procurar os que são responsáveis, não encontra. Quando ele vai procurar os separados, recebe a notícia, ficaram em Babilônia. Não quiseram vir conosco. Retrocederam na caminhada. Talvez no começo da caminhada de Babilônia até Jerusalém, começaram bem. Começaram entusiasmados. Começaram alegres. O percalço da caminhada não atrapalhava. A dificuldade da caminhada não intimidava. Vinha de peito aberto, vou caminhar, eu vou pelejar, eu vou prosseguir, eu vou chegar em Jerusalém, eu vou avançar. Mas em algum momento da caminhada, alguma coisa o atingiu. Alguma coisa o pegou. Alguma coisa ocorreu com que fizessem que saíssem da caminhada e retrocedessem. Que fizessem com que aqueles que estavam no caminho para Jerusalém voltassem para a Babilônia. Por quê? A pergunta que fica. Por que voltar para um lugar de aprisionamento? Por que voltar para um lugar de pecado? Porque o povo se acomodou. Porque o povo não manteve durante o cativeiro a perseverança no Senhor. Diz o texto que muitos constituíram família na Babilônia. Muitos criaram negócios dentro da Babilônia. Muitos fizeram amizades dentro da Babilônia. E aí, quando chegou a hora de voltar para casa, ninguém queria ir mais. Não, na Babilônia eu tenho negócios. Na Babilônia eu tenho currículo. Na Babilônia eu tenho status. Em Jerusalém eu vou ter que voltar para trabalhar. Aqui eu já tenho minha vida pronta. Em Jerusalém eu vou ter que voltar para poder ser servo. Aqui eu mando, aqui eu desmando. Aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. A Babilônia já estava há tanto tempo na vida daqueles que estavam ali, que quando Deus deu a liberdade, optaram em permanecer no pecado. E detalhe, a narrativa nos mostra, como eu já mencionei, que Ciro tomou conta do povo. Só que diferente de Nabucodonosor, que era um ditador, Ciro já era benevolente. Se Nabucodonosor era um ditador que falava, olha, ou me adora ou eu jogo na fornalha, Ciro já era calmo. Ciro já era mais tranquilo, falava, olha, agora você não precisa mais se preocupar, que agora sou eu que governo. Você não precisa mais ficar mais tão atento. Você não precisa mais ficar tão vigilante. Não precisa orar tanto mais. Não precisa jejuar tanto mais. Babilônia já foi. Eu não vou te pressionar. Eu não vou te fazer testar sua fé. Não precisa mais de tudo isso. Não precisa mais de buscar o Senhor todo dia. Não precisa mais orar todo dia. Não precisa mais intensificar sua oração. Não. Agora é tempo da Pérsia.
É tempo agora tranquilo. Pode relaxar, pode ficar tranquilo, pode ser crente dentro de casa, pode ser a sua própria igreja, pode se sustentar à base de pregação coach. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aleluia, Jesus. O povo começou a se acomodar dentro. O povo começou a esfriar porque Ciro não pressionava. E aí está um grande perigo que nos faz minar os nossos remanescentes. O perigo não é quando nos pressionam. O perigo é quando nos relaxam. O perigo não é quando está em cima de nós, mas é o perigo quando nos dá brecha, quando nos dá liberdade. E aí eu falo, não preciso orar tanto mais, então tá tudo bem. Não preciso buscar mais, então tá tudo bem. E aí a gente vai perdendo a nossa casca, nós vamos perdendo a nossa fé, nós vamos perdendo a nossa força. E quando nós vamos perceber, eu estou preso em Babilônia. Aquele povo ficou assim. Aquele povo relaxou em algum momento. E aí a pergunta que fica: o que nós temos visto em Babilônia que tem tirado a nossa alegria de estar em Jerusalém? O que nós estamos enxergando em Babilônia? O que tem nos apresentado, o que estamos sendo alimentados em Babilônia, que está nos cegando a ponto de não queremos mais estarmos em Jerusalém? O que está acontecendo conosco? Que não estamos querendo mais que Cristo volte. O que está acontecendo mais com a nossa geração, que não está querendo mais viver do céu, mas está querendo viver de terra? O que está preenchendo o nosso coração, que não está dando espaço para o amor de Cristo, para o seu sacrifício na cruz, para o desejo que um dia habitou em nós, de habitarmos na Jerusalém espiritual com o Senhor? O que tem acontecido conosco? Irmãos, o que nós não estamos vendo? Que estamos cada dia mais distantes daquele desejo do primeiro amor, que a gente falava: Senhor, papai, volte, retorne, me leve, quero estar com o Senhor. O que tem acontecido? O que tem tirado este prazer de nós? Que tem feito com que nós tenhamos deixado isso para trás? Eram levitas, irmãos, pessoas confiadas a dedo para estarem dia e noite louvando ao Senhor. Eles tinham o melhor serviço, que é o serviço de adorar ao Senhor, de reverenciar ao Senhor. Mas algo contaminou os seus corações, de maneira que Jerusalém não era mais o centro, de maneira que morar com Cristo não era mais o centro, de maneira que olhar na sua face, abraçá-lo não é mais o centro, de estar a eternidade com o Senhor não é mais o centro. O que tem entrado no nosso coração, que tem nos cegado a este ponto, de achar que Babilônia é melhor do que Jerusalém. Aqueles levitas ficaram. E quando Esdras percebe que aqueles levitas ficaram, Esdras, ele começa então a chorar. Porque não há nada mais triste em uma igreja quando nós vemos um de nós retornar para a Babilônia. Richard, eu tenho certeza absoluta que essa igreja tem uma grande alegria pela sua vida. Porque é muito triste a gente ver alguém que estava aqui dentro, na caminhada com a gente, chegar ao ponto de falar: eu quero voltar para a Babilônia, porque eu acho que Babilônia é melhor. A sua vida tem um grande apreço. A sua vida tem um grande apreço. Porque é muito triste ver alguém que cresceu conosco, ver alguém que começou a caminhada conosco,
Vê alguém que enfrentou os mesmos percalços que nós. Vê alguém que passou pelas mesmas provações que nós. Agora voltando para a Babilônia. Agora voltando para a Babilônia. E aí a gente precisa se perguntar: onde estávamos nós, os que dizem ser remanescentes, que não viram esses voltando para trás? Aonde estava nós, igreja do Senhor, que não viu estes que se perderam no caminho? Aonde estávamos nós, que dizemos ser aqueles que estão firmes, aqueles que estão posicionados, e não viram os levitas ficando para trás? Nós estamos vivendo de culto há tanto tempo que nós não estamos percebendo mais que aquele irmão que estava sentado do nosso lado já não está mais conosco há muito tempo. Nós estamos vivendo de festa em festa há muito tempo e não estamos percebendo que o irmão que um dia estava alegre conosco aqui, agora gasta a sua vida lá fora. O povo cochilou, não viu os levitas ficando para trás, preferiu continuar caminhando, preferiu continuar a sua vida, preferiu continuar, ao invés de olhar e ver, olha, ficou para trás. Olha, não está conseguindo caminhar. Olha, está com problemas. Quando Esdras percebe isso, quando Esdras olha e fala, os levitas ficaram, Esdras então toma uma decisão. Ele vai olhar para o povo à sua volta e vai falar: olha, para tudo, vamos voltar. Vamos voltar. Aí alguns podiam dizer: mas Esdras, é só alguns que ficou para trás. Olha o restante do povo que está aí. Por que voltar por alguns? Por que gastar nosso tempo com alguns que escolheram a Babilônia? Já estamos aqui, na direção de Jerusalém. Por que voltar por alguns? Por que gastar a minha energia com alguns? E aí eu acho interessante, fazendo um paralelo com a parábola de Lucas 15, daquele pastor que tinha 100 ovelhas e que uma se perdeu. Mas ele ainda tinha 99 ovelhas. Ele ainda estava no lucro. Não havia necessidade dele ir atrás da outra. Da mesma forma, quando Adão resolve pecar contra Deus, e diz o texto que a humanidade se afastou do Senhor, não havia necessidade de Deus vir atrás da humanidade. Deus tinha o céu à sua disposição. Deus tinha as estrelas à sua disposição. Diz o texto em Apocalipse que há 24 anciões, dia e noite, adorando Ele, reverenciando Ele, dando glória a Ele. Não havia necessidade de vir buscar. Mas o que eu acho fantástico é que, apesar das histórias serem diferentes, o final é o mesmo. Todos eles voltaram. Todos eles regressaram para ir atrás do que se perdeu. O pastor largou o rebanho e foi atrás da ovelha. Esdras largou o povo e foi atrás dos levitas. O Senhor abdicou do céu e veio à terra em forma de homem e sofreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, fosse de novo resgatado, reconciliado, reconectado com Ele. O remanescente, ele não está aqui posicionado para si mesmo. O remanescente não está guardando o seu olho para o seu próprio bem, para o seu próprio ego, mas eu estou me fortalecendo, porque eu vou ser enviado para a Babilônia, não para me contaminar, mas para buscar aqueles que ficaram. Aqueles que ficaram. Eu sou aquele que está disposto a voltar por aqueles que ficaram. Se Deus não quisesse me buscar, onde eu estaria? Hein, presbítero Wendel?
presbítero Rudinei. Se Deus não achasse graça em me buscar de onde Ele me tirou, se Deus não tivesse talvez tido a percepção, o amor incondicional, esse amor constrangedor de vir e me buscar, aonde será que eu estaria? Aonde será que você estaria se Ele não tivesse te resgatado do poço que você estava? Aonde será que você estaria hoje, nesse momento, se o Senhor não tivesse te resgatado, se o Senhor não tivesse voltado por você? Êxodo vai falar, não vamos continuar a caminhada sem os levitas. Não porque eles são levitas, mas porque antes de serem levitas, são também povo do Senhor. São também meus irmãos. São também almas preciosas para o Senhor, que Ele aguarda naquele grande dia. O remanescente, ele não se preocupa. Ele não está interessado, ele não está a fim de querer saber o que ele vai ganhar. Ele está querendo saber quem mais vai comigo. Ele não está querendo saber as bênçãos que ele vai ter. Ele está sabendo, será que minha família vai estar lá comigo? Será que aquele jovem que estava no tráfico e entrou para a igreja vai estar comigo? Será que aquele irmão que estava caminhando comigo, mediante as lutas, mediante as provas, conseguiu vencer e estar aqui comigo? O remanescente está preocupado com o povo. O remanescente está preocupado com a igreja. O remanescente está preocupado em ver todos nós naquele grande dia, naquele belo coral, aonde o Senhor chamará o nosso nome, e nós então entraremos, nós cearemos com Ele, e ali por toda a eternidade habitaremos com Ele, moraremos com Ele. Esta é a razão de nós abdicarmos, é por essa razão que nós renunciamos, é por essa razão que nós sofremos, para que através da minha vida eu alcance outras vidas, e essas vidas sejam alcançadas, para que possam fortalecer e alcance outras vidas. Esta é a lógica do Evangelho. Deus me resgatou, Deus me livrou, Deus me justificou. Para quê? Para ficar sentado? Não, para eu ir para as ovelhas que estão perdidas, para as ovelhas que estão lá fora, para aqueles que estão em Babilônia. Deus me fez remanescente por causa disso. Deus me constituiu remanescente para isso. Não quero entrar no céu sozinho, eu quero mais. Eu não quero poder festejar com Cristo sozinho, não. Eu quero que outros também. Eu não quero desfrutar desta Jerusalém sozinha, não. Eu quero o Getúlio Vargas comigo. Eu quero o conforto comigo. Eu quero o açude comigo. Eu quero o Brasil comigo. Eu quero as nações comigo. Eu não estou interessado em chegar sozinho. Eu quero chegar, mesmo que atrasado, mas chegar com o povo de Deus. Chegar com a nação. Chegar com todos, para podermos desfrutar. O remanescente é aquele que permanece, é aquele que fica, é aquele que não se contamina, para que através da sua vida outros possam ser transformados, outros possam ser libertos, outros possam voltar para o caminho. Fique de pé em nome de Jesus.